Imagine um tempo em que mulheres eram quase invisíveis. Não tomavam decisões nas portas da cidade, não lideravam exércitos, nem tinham posição de destaque entre reis. Mas mesmo assim, Deus as viu, Deus as escolheu, e Deus as usou de forma poderosa. Não foram chamadas por status nem por aparência, foram chamadas pela fé. Enquanto o mundo as via como pequenas, Deus as via como instrumentos eternos de sua vontade. Elas não foram apenas mães, foram parte viva do plano de Deus. Foram sustentadoras silenciosas da esperança que viria. Foram sinal da fidelidade de Deus em tempos de escuridão. Essas mulheres marcaram a história, e suas histórias não foram escritas para enaltecer o nome delas, mas para exaltar o nome de Deus. Através do ventre delas, Deus conduziu redenção, esperança, obediência e vida. Neste vídeo, você vai conhecer mulheres comuns, mas que foram usadas por um Deus extraordinário. As mães mais inspiradoras da Bíblia. A palavra de Deus nos apresenta mulheres que foram muito mais do que mães biológicas. Foram mães segundo o coração de Deus, cuja fé moldou o destino de seus filhos e impactou gerações inteiras. Algumas viveram em tempos de crise, outras em tempos de silêncio. Mas todas, de alguma forma, foram tocadas pela graça, usadas para cumprir propósitos eternos. Antes de todas elas, houve Eva, a primeira mulher, a primeira a gerar vida, a primeira a sentir as dores do parto, sem ter a quem perguntar como suportá-las. Eva foi mãe sem ter mãe, viveu a maternidade sem referências, e também foi a primeira a enfrentar a dor mais amarga, perder um filho, não por acidente, mas pelas mãos de outro filho. Mesmo tendo falhado, Eva foi a primeira a ouvir a promessa. Da sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela representa o início de tudo, da maternidade, da dor, da esperança e da redenção. Sua história é marcada por tragédia, mas também pela semente da graça. Eva não foi esquecida por Deus, e por meio dela, o plano de salvação começou a se desenrolar na história humana. Depois de Eva, encontramos Sara, esposa de Abraão. Ela também foi marcada pela esterilidade e pelo passar dos anos. Aos olhos do mundo, já era tarde demais. Mas Deus é o Senhor do tempo, e nela cumpriu a promessa. Deu-lhe um filho, Isaque, quando não havia mais possibilidades humanas. Sara riu da promessa, mas o riso de incredulidade foi transformado em riso de gratidão. Deus me deu motivo de riso, ela disse, e todos os que souberem disso rirão comigo. Ela nos ensina que a fé, mesmo que vacilante, é ouvida por um Deus fiel, e que mães de promessa não são escolhidas por força, mas por graça. Há também Joquebede, a mãe de Moisés. Vivendo sob a opressão do Egito, ela escondeu seu filho por 3 meses, contrariando o decreto de morte de Faraó. Quando não pôde mais escondê-lo, colocou o menino num cesto de junco e o deixou no rio, confiando que Deus cuidaria dele. E Deus cuidou. O menino foi encontrado pela filha de Faraó, mas educado nos caminhos do Senhor por sua própria mãe. Joquebede nos ensina que fé não é ausência de medo, mas coragem para agir, mesmo quando tudo ao redor grita derrota. Por meio dela, Deus levantou o libertador de seu povo. Depois encontramos Ana, a mãe de Samuel. Estéril, sofrendo humilhações constantes, ela orava ao Senhor com tamanha intensidade que o sacerdote Eli a julgou embriagada. Mas Deus ouviu sua oração e lhe concedeu um filho. E Ana, em vez de reter Samuel consigo, o entregou ao serviço do Senhor ainda pequeno. Ana nos mostra que a maternidade não é posse, mas missão. Sua oração se tornou canção de louvor e seu filho, um dos maiores profetas da história de Israel. Vemos também Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo. Elas não aparecem em momentos dramáticos nem em grandes milagres, mas foram mulheres que transmitiram a fé, ensinaram as Escrituras desde a infância e formaram um servo fiel que seria discípulo do apóstolo Paulo.
Em um tempo de perseguição e confusão doutrinária, elas edificaram a vida de Timóteo sobre a verdade. Sua importância está na fidelidade diária, na constância discreta, no ensino que forma o caráter. Sua influência, embora silenciosa, moldou um líder da igreja primitiva. Elas são lembradas não por grandes feitos públicos, mas por transmitirem fé verdadeira ao seu filho e neto. Também encontramos a mulher sunamita, que hospedou o profeta Eliseu. Por sua generosidade, Deus lhe concedeu um filho, mesmo sendo estéril. Mas, anos depois, a criança morreu repentinamente. Em vez de se entregar ao desespero, ela correu até Eliseu, crendo que Deus poderia intervir. E Deus ressuscitou seu filho. Essa mãe nos ensina que a fé verdadeira não se limita aos momentos bons, mas busca refúgio no Senhor mesmo em meio à dor mais profunda. Isabel, esposa de Zacarias e mãe de João Batista, também aparece como exemplo de graça tardia. Ela foi surpreendida por um milagre já em idade avançada. Seu ventre estéril se tornou morada do profeta que prepararia o caminho do Senhor. Quando Maria a visitou, o bebê saltou em seu ventre, e ela, cheia do Espírito Santo, reconheceu a vinda do Salvador ainda no ventre. E há também Rispa, uma mulher pouco lembrada, mas que representa o amor fiel mesmo diante da dor irreparável. Depois que seus filhos foram injustamente executados, ela ficou junto aos corpos dia e noite, protegendo-os dos animais, sem descanso. Sua dor silenciosa chamou a atenção do rei Davi, que então lhes deu um sepultamento digno. Rispa nos ensina que há dignidade até no luto e que o amor de mãe pode permanecer firme, mesmo quando não há mais nada a ser feito. E então, finalmente, encontramos Maria, a mãe de Jesus. Uma jovem simples de Nazaré, noiva, virgem, sem riquezas, sem posição. Mas Deus a escolheu para carregar no ventre o Salvador do mundo. Quando o anjo lhe anunciou a missão divina, ela respondeu com obediência: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria viu milagres, mas também viu a cruz. Viu o filho que gerou ser rejeitado, humilhado, ferido, e permaneceu de pé. Maria não buscou glória própria. Ela entendeu que sua missão era ser serva, e isso foi grandeza diante de Deus. Sua maternidade não foi apenas biológica, mas espiritual. Através dela, Deus trouxe ao mundo aquele que esmagaria a cabeça da serpente, conforme prometido desde Gênesis. Ela foi a mãe do Redentor, e isso não por merecimento, mas por graça. Maria representa o ponto mais alto da maternidade redentiva nas Escrituras. Ela é o sinal de que Deus cumpre suas promessas, mesmo em meio à simplicidade e ao desprezo do mundo. As mulheres que vimos nas Escrituras não foram notáveis por si mesmas, mas por aquilo que Deus fez através delas. Nenhuma delas foi exaltada por causa de seu desempenho moral perfeito, pois todas nasceram com a mesma natureza pecaminosa que todos os filhos de Adão herdaram. O que as distinguiu foi a graça de Deus operando em meio à fraqueza humana. Eva, a primeira mulher e a primeira mãe, errou, mas também foi a primeira a receber uma promessa, que de sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela não teve referência de maternidade, foi mãe sem ter mãe. E também a primeira a enfrentar a dor indescritível de perder um filho pelas mãos de outro. Eva nos lembra que Deus pode fazer nascer esperança até em um jardim desolado. Sara, por sua vez, nos ensina que a espera não anula a fidelidade de Deus. Mesmo tendo rido da promessa por causa da incredulidade, viu a fidelidade do Senhor transformar o riso de dúvida em riso de júbilo. Isaque nasceu contra todas as probabilidades, e com ele, a certeza de que Deus cumpre suas promessas mesmo quando tudo parece impossível. A história de Joquebede nos lembra que Deus preserva seus propósitos, mesmo quando o mundo tenta destruí-los. O decreto de Faraó mandava matar meninos, mas o plano de Deus era levantar um libertador. E para isso, Deus usou uma mãe crente, que não temeu as ordens do rei. Essa mãe não apenas salvou seu filho,
Ela cooperou com o plano eterno de redenção, pois de Moisés veio a lei, que conduziria o povo à compreensão de sua necessidade de um Salvador. Ana, por sua vez, é o retrato de uma mulher aflita, mas esperançosa. Sua oração nasce da dor, mas é cheia de confiança. Ela não negocia com Deus, mas faz um voto com sinceridade. Se receber um filho, o devolverá para o Senhor. E assim fez. O que essa história nos ensina? Que a maternidade, quando colocada aos pés do Senhor, gera frutos eternos. Samuel não foi apenas resposta de oração, foi instrumento de Deus para restaurar Israel. A fé de Ana, assim como a de tantas outras, nos aponta para o valor de depender do Senhor em meio à espera e de honrá-lo com aquilo que Ele nos concede. A vida de Eunice e Lloyd é uma lição sobre constância. O apóstolo Paulo não elogia a eloquência dessas mulheres, nem seus milagres, mas a fé que habitava nelas. Uma fé viva, transmitida com fidelidade. A formação espiritual de Timóteo não foi obra do acaso. Ele foi alimentado desde cedo com as Sagradas Escrituras, e isso o tornou sábio para a salvação. A mulher sunamita é uma figura de fé resiliente. Quando seu filho morre, ela não murmura nem abandona a fé. Vai até Eliseu com confiança e declara: tudo vai bem. Não porque estivesse bem, mas porque sabia em quem cria. Sua atitude aponta para uma fé que repousa na soberania de Deus, mesmo quando o que se vê é perda e dor. E o Senhor, que conhece os corações, a recompensou com a vida do filho restaurada. A fé que confia em Deus mesmo diante da morte é fé moldada pela eternidade. Isabel, já em idade avançada e considerada estéril, foi alcançada pela poderosa graça de Deus. Quando tudo ao seu redor dizia que era tarde demais, o Senhor abriu seu ventre e nela concebeu João. Não um filho comum, mas aquele que viria preparar o caminho para o Messias. João Batista, cheio do Espírito desde o ventre, seria a voz que clamaria no deserto, chamando o povo ao arrependimento e apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Maria, grávida de Jesus, entrou em sua casa, o bebê de Isabel saltou no ventre, e naquele momento, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Discerniu com alegria reverente que estava diante da mãe do Salvador e declarou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Rispa, embora pouco mencionada nas pregações e lembrada por poucos leitores, brilha nas Escrituras como uma das expressões mais puras e comoventes do amor materno em tempos de dor irreparável. Ela era concubina de Saul e teve 2 filhos, Armone e Mefibosete. Durante um período de juízo sobre Israel, esses jovens foram entregues aos gibeonitas e executados injustamente, não por culpa própria, mas por um acerto político e religioso. Quando tudo parecia encerrado e os corpos dos filhos foram deixados à exposição pública, Rispa se recusou a abandonar o local. Estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ali permaneceu, por meses. Dia e noite, sem abrigo, sem consolo, sem voz, apenas com seus braços, sua vigília e seu amor. Ela espantava os abutres de dia e as feras de noite, como uma sentinela silenciosa diante da injustiça. Nenhuma palavra de protesto, nenhum clamor registrado. Apenas presença, perseverança, luto com dignidade. A dor de Rispa chegou até o rei Davi. Sua fidelidade inabalável despertou o senso de justiça no trono. E os corpos dos filhos antes desprezados foram honrados com sepultura digna, junto com os ossos de Saul e Jonatas. Por meio da dor de uma mãe solitária, a honra foi restaurada à casa de Saul, e a Bíblia diz que depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Rispa não pôde salvar seus filhos da morte, mas se recusou a permitir que fossem esquecidos. Sua vigilância calada moveu o céu e tocou o coração do rei. Ela nos ensina que o amor de mãe não termina com a vida. Ele atravessa o luto, confronta a injustiça, desafia o abandono e clama por redenção, mesmo sem palavras.
Mães como Rispa nos mostram que a fidelidade no sofrimento pode se tornar instrumento para restaurar aquilo que foi perdido, e que, diante de Deus, nenhum amor é pequeno quando é movido por fé e compaixão. E então, temos Maria, uma jovem desconhecida vinda de um vilarejo desprezado, sem poder, sem influência, sem prestígio. Mas o céu inteiro silenciou quando ela foi escolhida. O anjo a saudou, não por méritos próprios, mas porque ela havia sido alvo da graça. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor está contigo. Maria foi chamada para uma missão que ultrapassava a compreensão humana: carregar no ventre o Filho do Deus vivo. Aquele que sustenta os céus se abrigaria em seu ventre. O Filho eterno dependeria de seus braços. O Deus invisível teria seus primeiros passos guiados por ela. Ela sabia que geraria o Messias, mas não sabia o quanto isso lhe custaria. Quando respondeu ao anjo: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Maria não apenas aceitou a honra de ser mãe do Salvador, ela aceitou o mistério, o peso da incompreensão e o sofrimento de caminhar ao lado daquele que um dia carregaria a cruz por ela, o mesmo que viria a salvá-la. Maria segurou o Deus invisível, trocou as roupas do Rei dos Reis, beijou o rosto do Eu Sou, e mesmo assim manteve-se em silêncio, guardando todas essas coisas no coração. Ela viu milagres, viu água virar vinho, viu multidões sendo alimentadas, viu cegos enxergando, mortos ressuscitando, paralíticos andando, mas também viu a cruz. Viu o Filho despido, açoitado, pregado e não fugiu. Enquanto muitos discípulos se esconderam, Maria permaneceu aos pés da cruz. Ali, em meio ao sangue e à dor, ela ouviu do próprio Filho crucificado: "Mulher, eis aí o teu filho." Mesmo em sua agonia, Jesus a olhou com amor e a entregou ao cuidado de João, mostrando que Maria, embora amada e honrada, também precisava ser cuidada pelo Redentor. Ela foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador, mas não foi a fonte da salvação. Fez parte do plano, mas não carregava o poder de redimir. E ainda assim, seu lugar é único, porque mesmo sem compreender tudo, ela creu. Mesmo diante do impossível, ela se rendeu. Mesmo diante do desconhecido, ela disse sim. Por meio de seu ventre, a promessa de Gênesis tomou forma. O Eterno se fez carne, e a luz brilhou nas trevas. A salvação, esperada por séculos, chegou ao mundo em forma de criança. Maria envolveu nos braços aquele por quem tudo foi criado. E enquanto muitos enxergavam apenas um recém-nascido, ela segurava o Cordeiro de Deus, o próprio Eu Sou, que veio habitar entre nós. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira lição que salta aos nossos olhos é que a fé verdadeira não depende de reconhecimento humano, mas da confiança silenciosa em Deus. Nenhuma dessas mulheres buscou grandeza para si. Eva, mesmo em sua queda, continuou confiando na promessa que Deus lhe havia feito, de que da sua semente viria o Redentor. Sara riu de incredulidade, mas depois creu e pela fé concebeu o filho da promessa, mesmo quando já era impossível aos olhos humanos. Joquebede não desejava fama, ela só queria preservar a vida de seu filho. Ana não orou por destaque, mas por graça. Eunice e Lloyd não se moveram para impressionar os homens, mas para transmitir fé a Timóteo. Isabel, já avançada em idade e cheia do Espírito, não apenas acolheu Maria com alegria, mas reconheceu com humildade o agir de Deus na vida de outra mulher. Mesmo carregando em seu ventre aquele que prepararia o caminho para o Senhor, ela se alegrou ao ver o cumprimento da promessa messiânica no ventre de Maria. Sua fé não foi ofuscada pela comparação, mas iluminada pela graça, e seu louvor foi um testemunho de que corações verdadeiramente rendidos sabem celebrar o que Deus faz, mesmo quando a glória é dada a outro. Maria não pediu explicações, ela apenas se rendeu. A Bíblia nos mostra que o céu se move não por causa de pessoas grandes, mas por causa de corações quebrantados.
Deus escolhe aquilo que o mundo despreza para manifestar sua glória. Isso nos ensina que a mulher piedosa não precisa ser notada pelos homens para ser vista por Deus. Ele vê o oculto, ele recompensa o secreto, ele exalta o humilde. Mães que vivem com os joelhos dobrados e os olhos no céu são instrumentos nas mãos do Senhor, mesmo quando ninguém mais percebe. A segunda aplicação é que a maternidade, nas mãos de Deus, se torna missão espiritual. Não é apenas gerar, amamentar, educar. É discipular, orar, ensinar, interceder e entregar. Ana entregou Samuel. A sunamita entregou sua confiança, mesmo diante da morte. Sara entregou seu riso à obediência, mesmo quando o ventre já era velho. Isabel ofereceu ao mundo João Batista, o profeta da preparação. Maria entregou Jesus à cruz mesmo sem entender plenamente o plano. Essas mulheres não trataram seus filhos como propriedades, mas como promessas. A terceira lição é que a influência espiritual começa dentro de casa. Eunice e Lloyd não estavam nos púlpitos, mas foram as primeiras teólogas de Timóteo. Elas plantaram verdades eternas no coração de uma criança que se tornaria pastor. Eva, mesmo depois da queda, ensinou seus filhos sobre o Senhor que os vestiu com misericórdia. Isabel, cheia do Espírito, ensinou João desde o ventre o temor de Deus. A quarta aplicação é que a verdadeira fé se revela nas crises. A mulher sunamita perdeu o filho e declarou: "Tudo vai bem." Maria viu seu filho ser crucificado e permaneceu. Ana chorou na presença do Senhor e continuou adorando. Rispa, mesmo diante dos corpos insepultos de seus filhos, não se ausentou, mas ficou ali em silêncio, protegendo os restos mortais com amor até que justiça fosse feita. Essas mães nos mostram que fé não é ausência de dor, mas presença de confiança. Não se trata de negar o sofrimento, mas de correr para o único que pode dar vida onde há morte. Se hoje há mães passando por luto, medo, decepção ou dores profundas na alma, que olhem para essas mulheres e vejam: Deus não despreza um coração quebrantado. Ele se revela no meio das lágrimas. Ele caminha com aquelas que confiam, mesmo sem ver. A fé viva persevera mesmo quando tudo parece perdido. Por fim, somos lembrados que toda a maternidade encontra seu sentido na cruz. Maria segurou em seus braços o filho que morreria para salvá-la. Nenhuma mãe, por mais piedosa que seja, é suficiente em si mesma. Todas necessitam de redenção. E é justamente por isso que essas histórias nos apontam para Jesus. Ele é o verdadeiro filho prometido, o fruto do ventre que traria a salvação. Ele é o profeta maior que Samuel, o libertador mais poderoso que Moisés, o mestre mais sábio que Timóteo. Cada filho citado nesta narrativa aponta para o filho perfeito que viria. E cada mãe, por mais fiel que tenha sido, aponta para a necessidade de um Salvador. Diante dessas histórias, o nosso coração se curva em reverência. Como é precioso ver que Deus não depende da grandeza humana para cumprir seus propósitos. Ele age por meio de mulheres simples, fiéis, muitas vezes esquecidas pelos homens, mas inesquecíveis para o céu. Essas mães da Bíblia não foram perfeitas, foram perseverantes. Não foram super-heroínas, foram servas. Não caminharam com respostas, mas com fé. E por meio delas, Deus cumpriu promessas eternas. Talvez você tenha crescido sem uma mãe presente. Talvez você seja mãe, mas se sinta cansada, falha, pequena. Talvez você esteja orando por um filho, chorando por um filho, ou tentando entender como ser exemplo para um filho. Então, ouça isto. Deus vê você. Ele conhece o seu coração. E Ele pode usar sua vida como usou a de Ana, Joquebede, Maria e tantas outras. Essas mulheres não mudaram o mundo com força, mas com fé. Não com influência, mas com obediência. E essa mesma fé está disponível para nós hoje, pela graça de Jesus Cristo. Foi por meio do ventre de uma mulher que o Redentor entrou no mundo, e é por meio do sacrifício dele que qualquer história, por mais marcada que esteja por erros e dores, pode ser redimida,
restaurada e renovada. E que ao olhar para Cristo, o Filho prometido, você encontre esperança para continuar, sabedoria para ensinar, fé para confiar e coragem para obedecer. E se ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu te convido a assistir As Piores Mães da Bíblia. Quem são e o que elas fizeram vai te chocar. Nele, refletimos sobre mulheres que, ao rejeitarem a Deus, se tornaram instrumentos de dor e destruição. Uma advertência séria sobre o que acontece quando o coração se distancia do Senhor e é corrompido pelo pecado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.